Imagina que legal se todo mundo pudesse criar uma nação e então competir no mercado de nações pela sua filiação. Seria interessante, não é? E é isso agora que a BitNation está querendo fazer com uma nova rede dentro da Ethereum. Calma, vai ser um pouco técnico, eu vou deixar as coisas mais técnicas pro final do vídeo, mas deixa eu te explicar o espírito da coisa primeiro. A Ethereum é uma moeda digital que permite que contratos inteligentes aconteçam. Você pode escrever um contrato numa blockchain, isso fica guardado, ele não pode ser fraudado, e o contrato é executado automaticamente, quer dizer, você não precisa ficar pedindo para alguém, ou enfim, a rede executa o contrato. E esse contrato pode ser qualquer coisa, inclusive um país, e o que a BitNation é, e ela está fazendo agora, ela está fazendo uma ICO agora para fazer isso ainda melhor, é um sistema onde uma jurisdição, onde você pode criar jurisdições dentro, criar nações dentro, e elas vão competir entre si. Então, sim, literalmente, você, eu, a sua mãe, a sua avó vão poder criar uma nação com as regras que você quiser lá dentro e participa quem quiser. Coisas extremamente legais podem sair disso. Já entro no técnico, vamos primeiro pro conceito da coisa. E eu quero fazer uma comparação com o Bitcoin, ok? Porque o Bitcoin, quando começou, um monte de gente tava dando risada, não tá dando risada agora, mas era a ideia de fazer uma moeda paralela. De, ok, a moeda estatal não funciona, ela tem vários problemas, não consegue fazer um monte de coisa, então vamos fazer uma nossa paralela aqui que funciona, e ela vai ser descentralizada e tudo mais, vai ser super bonita, a gente pode usar isso, e se a moeda estatal falhar, a gente tem isso. Pensa então, a Bitcoin, ela é muito mais que isso, mas eu tô tentando dar uma resumida. A Bitcoin você pode pensar como, no mínimo, um barco salva-vidas, um bote salva-vidas, um colete salva-vidas, no caso de a moeda estatal falhar completamente, e dado que a Bitcoin é produzida privadamente, ou que moedas digitais, de maneira geral, centenas delas, são produzidas privadamente em concorrência, existe um motivo muito bom para você imaginar que depois de um bom tempo, talvez arbitrário, 5, 10, 20 anos, ela vai ser muito melhor do que a moeda estatal, porque ela é produzida de maneira privada e não como um monopólio estatal. Então ela funciona como esse barco salva-vidas. Só que ela é só uma moeda. Agora imagina que você pode fazer isso para uma instituição de um país inteiro. Então, a ideia do BitNation, por enquanto, eu conversei com os organizadores e tudo mais, a ideia deles é que eles não estão achando que isso assim, vai substituir nações ano que vem, ou que as primeiras nações vão funcionar. A ideia é criar um ambiente onde milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas podem cada um criar o seu contrato, criar a sua proposta, e elas vão poder combater uma com a outra, concorrer uma com a outra, defeitos vão surgir, ideias vão surgir melhores e piores, e as coisas vão evoluir muito rapidamente. É a ideia de criar um ambiente onde você pode ter dezenas de milhares de tentativas ao longo de meses, ao invés de ter o que a gente tem hoje, que é basicamente 200 países, que a maior parte deles nem é diferente entre eles, e isso não muda basicamente nunca. Então você tem muito mais chance, puramente, pela lei dos grandes números, puramente, você tem a chance de grandes ideias surgindo dali e ter essa experimentação, ter esse espaço onde coisas podem ser criadas. E, dado que esse espaço existe, como ele vai se tornar mais resiliente, como ele vai se tornar mais avançado, mais profundo, com mais membros, etc., vai ter mais conhecimento armazenado nele ao longo do tempo. Assim como o Bitcoin, ele pode acabar sendo um barco salva-vidas para nações que estão falhando completamente no futuro. É claro, se elas se tornarem melhores que as melhores nações que existem hoje, elas vão eventualmente substituir isso, porque as pessoas simplesmente trocam isso. É que nem Uber e táxi, a maior parte das pessoas não sabe como é que o Uber funciona, o que ele faz, eles só reconhecem que é melhor que táxi e trocam. Então isso pode acontecer com a Bitcoin também, e com a BitNation também. Então, e isso é uma coisa mais avançada, mas o que eu quero dizer é que, sim, no mínimo, isso pode servir como um bote salva-vidas para situações como Venezuela, ou Zimbábue, ou Somália, ou situações onde toda e qualquer protesto, qualquer instituição, tudo colapsa, e você fala, bom, a gente pode fazer esse bagulho na internet e organizar as coisas ali, pelo menos, né? A gente tem isso, na pior das hipóteses. Isso eu acho que vai ser a grande força do BitNation, mas ainda assim várias outras coisas podem ser organizadas lá. Você pode ter uma empresa que você contrata 3 pessoas em 3 países diferentes, e você fala, vamos escrever isso como? Vamos colocar garantias como? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos pôr na BitNation, a gente põe uma garantia de propriedade lá, tal, deposita uns bitcoins lá como garantia, faz um contrato que, na pior das hipóteses, ele executa isso e passa para as pessoas, então a gente tem uma jurisdição, a gente tem um juiz que executa isso, que vai executar esses pagamentos ou essas resoluções, a gente pode inclusive apontar um juiz, uma pessoa que não tem nada a ver com isso, uma pessoa com grande reputação na comunidade, seja lá quem for. E como existe esse depósito de segurança nesse contrato, se essa pessoa der uma sentença, as pessoas são pagas. Então você tem jurisdição como um serviço, que é o que eles colocam como JAS, Jurisdiction as a Service. O que é uma ideia legal pra caramba.
Então, assim como o Bitcoin, é isso que eu quero fazer, essa análise com o Bitcoin. Assim como o Bitcoin, eu imagino que isso vai primeiro ter algumas funções muito específicas. Algumas pessoas vão olhar, isso aqui funciona aqui, mas ninguém acha que isso aqui vai substituir a Alemanha semana que vem. Ninguém tá achando realmente isso, não é essa a proposta. Mas a gente vai brincando com isso e melhorando a coisa ao longo do tempo. E aí vem a inteligência do sistema que eles estão criando. O que eles estão fazendo agora é um ICO para levantar novos fundos, para elevar o sistema a um novo nível, onde você vai ter um bot, basicamente, você vai ter uma Lucy, que é o nome do personagem, do sistema que vai fazer isso, que vai atribuir tokens que não são trocáveis, não é que nem uma Bitcoin que você pode trocar para outras pessoas, são tokens não trocáveis, para 3 casos. Para participantes, então quem está cidadão, para nações e para nomics, para contratos, leis, formatos, etc. Então, o que vai acontecer? Você tem um sistema de rating, você tem um sistema de avaliação, não só dos indivíduos que estão participando, mas não necessariamente dentro de uma nação, mas em todos os seus standings, em qualquer outra, dentro daquele sistema. Você tem uma avaliação para cada nação e você tem uma avaliação para cada tipo de lei que ela usa. Porque você pode ter uma lei, por exemplo, você pode ter uma constituição usada por 2 nações diferentes e uma delas executa isso melhor do que a outra. Isso é inteiramente possível. Ou você pode ter 2 constituições diferentes em 2 nações diferentes, mas elas usam a mesma lei sobre emprego, de maneira geral. Então você vai ter sobreposições nesses casos. Eu espero que vocês tenham entendido. E como é que vai ser feito isso? Bom, com utilização. Toda vez que você resolve uma disputa, toda vez que você age como árbitro ou como uma testemunha ou como alguma coisa, você ganha um pontinho lá de cidadão. Você está agindo bem, a comunidade reconhece, o bot reconhece através da execução do contrato e das pessoas entenderem que o contrato foi executado corretamente, que você é um bom árbitro, toma um pontinho. Então o que vai acontecer? Você vai ter melhores juízes, árbitros, testemunhas, etc, 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 e piores. Então você tem um sistema de reputação, assim como você chega no Mercado Livre e vê qual é a reputação do vendedor. A mesma coisa você tem para a lei. Se um contrato é executado corretamente, se ele chega até o seu final, ou se ele faz uma função corretamente, tem uma função aqui, envolve essas pessoas e essas propriedades, tal. Foi executado, tal, fez a função. Fez, legal, ganha um ponto, então você consegue ver. Esse contrato aqui, ele está executando bem ou não? Esse contrato aqui de emprego, ele tem um rating de 1.200, esse contrato tem um rating de 50. Bom, então a gente já sabe qual deles que está sendo executado com mais sucesso. Não quer dizer que o de 50 é pior do que o de 1.200, só quer dizer que ele foi menos executado. Então você sabe, se um contrato tem um rating de 1 milhão, então bom, ok, o troço funciona. E você também pode ter downvotes e outros sistemas ainda internos. Isso é mais complicado, tá no white paper deles. Mas, por exemplo, alguém com alto standing, com uma pessoa que é um bom árbitro, pode chegar num contrato e falar, olha, tem um erro aqui, isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar essa situação, toma meu downvote. E isso pode ser avaliado como uma nota dentro daquele contrato. Então você tem os upvotes, como o sistema do Reddit, certo? Você tem os likes de coisas que ele fez certo, e você tem coisas que podem tirar o ranking, que é outros ratings ruins disso. E pode ser que um contrato acabe com um rating muito ruim, e isso não impede você de usar ele, só cria uma situação onde você pode simplesmente ver qual contrato funciona melhor. Hoje a gente não pode realmente fazer isso com constituições, certo? Qual constituição que funciona melhor? É do México, a do Brasil, a da França, a da Alemanha ou a da Coreia do Sul? Como é que a gente vai... É complicado. Mas pelo menos você tem alguma base. E de novo, isso não vale só para constituições como um todo, isso vale para leis internas também. Você pode ter leis de contrato, leis de casamento, leis de que for, leis de compra, leis de estabelecimento de empresas, leis de divisão acionária, tudo que você quiser você pode ter lá dentro. Eles vão ter um rating e funciona. Isso significa que isso vai acabar com o Estado? Possível. Eu tô dizendo que vai? Não necessariamente, mas é uma tentativa, é um primeiro esboço de alguma coisa. E como eu comecei o vídeo falando e quero terminar, uma situação onde você pode ter milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de tentativas diferentes de fazer leis e ver quais funcionam, quais não funcionam. Você tem uma evolução mais rápida, você tem mais ideias surgindo, você tem mais espaço para tentar ideias mais radicais, ideias mais bizarras, ideias super diferentes. E elas podem rapidamente ser contrastadas com outras. Se uma coisa não funciona, você pode ir embora para outra. E aí a gente tem um laboratório onde coisas muito interessantes podem surgir ao longo do tempo. E isso é uma ideia super legal. E aí se perguntar como é que o sistema vai funcionar. Bom, também tem um token que aí é trocável sim, que é o que você pode comprar
numa ICO que ele te dá os dividendos desse contrato. Então você pode pensar esse contrato como uma empresa que cobra uma taxa, que é para a operação interna do contrato, normalmente, ok? E essa taxa é repassada a quem são os primeiros investidores como uma ação. Você compra uma ação, você é dono de X% da empresa e tem as taxinhas que vão sendo cobradas, você recebe. É isso. Isso não tem nada a ver com o sistema de rating interno do sistema, mas só para ajudar a financiar ele também. Eu achei essa ideia super legal, eu tô em contato com a BitNation faz tempo, eu adoro as ideias deles. E de novo, entendam isso como um laboratório, entendam isso como uma tentativa de tentar fazer uma forma alternativa de governo, algum espaço, não é nem tentativa de fazer um governo ou um estado, mas é tentativa de criar só uma incubadora e falar, agora tentem 1 trilhão de vezes. Alguma coisa vai sair. E isso é legal pra caramba, sabe? Eu acho que isso tem muito mais possibilidade de prejudicar o Estado muito profundamente e melhorar a vida de muita gente do que voto, por exemplo. Ainda assim, ainda que voto e participação política tem uma utilidade em você impedir o Estado de fazer alguma coisa, isso não vai criar novas coisas, porque a criação de instituições é fora do processo político, é no processo espontâneo das pessoas interagindo umas com as outras. Mas, enfim, site vai estar na descrição, leia o white paper dos caras, isso é uma ideia massa pra caramba. E, só pra clarificar, é uma ICO, eu não tô sendo pago pra divulgar isso aqui, se eles quiserem me dar um dinheiro depois, eu não sei se pode acontecer, eu acho. Não tô dizendo que eu vou recusar, mas eu não fui pago pra fazer isso aqui. Eu tô fazendo isso aqui porque eu acho legal, e inclusive as coisas que eu divulgo aqui no canal, eu divulgo porque eu acho legal, eu não divulgo coisa aqui porque eu sou pago, ok? Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.